Olá, o portal ribeirãodasneves.net apresenta uma entrevista com o prefeito de Ribeirão das Neves, Wallace Ventura, do PSB. Professor de Educação Física por formação, Wallace entrou na prefeitura após 2 mandatos na Câmara Municipal e encerra no final de 2012 o seu segundo mandato. Prefeito, gostaria de agradecê-lo por ter aceito nosso convite e gostaria que você falasse um pouco da sua gestão. Qual a marca que você vai deixar como legado para a próxima prefeita que irá assumir no ano que vem? Muito bem, Leonardo. Eu acho que nós podemos falar a respeito do grande desafio que houve, né, e dos grandes avanços que houveram a partir de 2005. Porque, reflexo disso, é que nós tivemos uma situação de investimentos, de uma série de ações na cidade a partir de 2005, que reproduziu num processo de avaliação dos munícipes, que fez com que a gente tivesse 80% na escolha, na opção da cidade de ser reeleito. Fruto, o que foi a marca forte, o que são as ações concretas? Um volume de obras muito grande, principalmente de pavimentação, de calçamento desse município. Quando nós assumimos a cidade, eram cerca de mais de 600 quilômetros de rua de terra. Nós conseguimos diminuir isso de forma considerável, através de uma série de ações em que houve participação efetiva da comunidade, processo de parceria naquele primeiro momento, houveram captações de recursos de emendas parlamentares junto ao governo do Estado e algumas iniciativas que são importantes, que foi a captação de recursos no nível federal. Inclusive, eu acho que um dos pontos fortes que nós podemos retratar é a própria presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na época. O presidente Lula esteve na cidade para fazer o lançamento de um programa com o qual nós nos inscrevemos, desenvolvemos os projetos, conseguimos recursos para desenvolver esses projetos, apresentamos esses projetos em Brasília em inúmeras reuniões, esses projetos foram aprovados e nós entenderíamos, naquele momento, que a melhor talvez a melhor ação que podemos fazer seria apresentar para a população um momento de esperança, né, com a qual ela nos conferiu nas urnas. Foi quando nós trabalhamos politicamente, o presidente Lula na época iria para Contagem, nós conseguimos fazer com que ele viesse para Ribeirão das Neves. Isso fez com que ele pudesse anunciar um nível de investimento de 140 milhões na época, que garantiram 7 bairros, intervenções importantes como saneamento, né, ampliação da rede de esgoto, pavimentação de ruas, construção de passeios, arborização de bairros como Rosa Neves, São Luís, Barcelona, Sevilha com avenidas sanitárias, Uneviana, Jardim Colonial, enfim, foram um conjunto de investimentos muito importante para uma região, né? Então esse a gente considera que foi um ponto forte, a vinda de um presidente da República no município para anunciar investimentos em saúde pública, né, em saúde preventiva. Então isso para nós, eu acho que nós temos assim que comemorar muito, né? Quer dizer, além dessa ação, eu acho que uma marca que ficou, o desenvolvimento da questão da educação, que é o desenvolvimento tecnológico. Na época era o Cefet que seria implantado, com apoio do governo federal, e na verdade nós conseguimos um instituto federal para a cidade, que fez com que a gente garantisse aí um volume de investimentos na questão da qualificação profissional, da oportunidade de visibilidade no município, enfim, de uma tentativa de mudança de paradigmas, de conceito, né? A cidade que anteriormente tinha uma visão que era muito voltada para unidades carcerárias, penitenciárias, Ribeirão das Neves começou a ser vista fora do município, sobretudo, como uma cidade que conseguiu garantir investimentos, principalmente vindos de recursos do governo do Estado, do governo federal, gerando um número significativo de emprego, né, e de renda para a população e mudança dos paradigmas e do conceito, né, dos munícipes. Certo. E um ponto que você acha que deixou a desejar de alguma maneira, que ficou uma frustração de querer ter feito e não pôde, você tem um ponto desse em mente? Eu acho que a sua pergunta, ela vem assim para permitir que haja um esclarecimento, né, da nossa parte.
Primeiro que nos rumos e nos moldes que nós viemos traçando as ações do primeiro governo, que fez com que a gente tivesse 80% de aprovação, nós queríamos ter continuado no mesmo ritmo. Embora, em 2008, a nossa nação, o Brasil, e consequentemente numa cadeia de repasse de recursos, foi surpreendida por uma crise internacional que fez com que houvesse diminuição dos repasses de recursos de forma muito considerável para os municípios. Então nós tivemos perdas significativas, aproximadamente 30% da receita nós perdemos. Se a gente perde o recurso, a capacidade de investimento, como é que a gente faz e executa a realização? Como é que você investe em melhorias na condição da saúde? Né? Depende, os médicos precisam receber as melhores condições de salário, né? A população precisa de ter ruas pavimentadas, nós precisamos de ampliar as possibilidades de lazer na cidade, e tudo custa, né? Precisamos de ampliar a coleta de lixo, tudo custa. Então todo recurso que entrar, ele é importante até para que a gente consiga reverter investimentos. Então eu posso considerar o seguinte, que historicamente nós avançamos na questão das receitas de imposto, que são ISS, um pouco de IPTU, em relação ao que vinha sendo praticado. Na época do Dirceu Pereira, em 2004, foi arrecadado 28% de IPTU, apenas, quer dizer, mais de 70% de inadimplência. Nós conseguimos transformar num modelo, nessa mudança de paradigma, chegou a população a cooperar com cerca de 50% de impostos do IPTU. Só que além dos impostos de IPTU, os problemas do município são tão difíceis de serem resolvidos que não bastava apenas ampliar a receita de IPTU, já que precisava de ampliar muito mais, uma vez que 50% da população paga, 50% não paga. E é comum um cidadão chegar e falar assim, não, mas eu paguei o meu, mas às vezes o vizinho dele não pagou, e ele reivindica investimentos. Então, você só executa se tiver recurso. E o que aconteceu, assim, nós conseguimos ampliar uma série de receitas municipais, conseguimos desenvolver convênios, mas, por exemplo, o recurso que nós conseguimos em Brasília, esses 140 milhões, nós tivemos que colocar recursos próprios nossos, foram 7 milhões de reais. A população às vezes não sabe disso. Então nós tivemos um esforço tremendo, além de uma ação, acho que muito importante que fica também, foi a questão da realização do concurso público, né? Era 70% de cargos comissionados, cargos entre comissionados e cargos de confiança, vamos chamar assim, quando eu assumi a prefeitura. Né? Hoje são aproximadamente 90% de cargos concursados. Nós construímos uma possibilidade de estabelecer uma carreira para diversas áreas, né? Conversamos com funcionalistas, fizemos curso de capacitação. Nesses 8 anos de trabalho, né? Durante cerca de 7 anos e 10 meses, nós pagamos o salário integralmente, sem nenhum atraso. Nesses dias finais, nesses 4 últimos meses, ou esses 3 últimos meses, teve um atraso de 3 dias, 4 dias, mas que foi tudo sanado, né? Então a gente percebe assim, que mesmo em meio às dificuldades, eu queria fazer mais, queria fazer muito mais, mas a limitação qual que foi? É a questão financeira, que o município experimentou com essa festa de IPI, né, de compra de eletrodomésticos, de veículos, de produtos industrializados, que fez com que o consumidor comprasse mais barato. Essa isenção de impostos que o governo federal deu à população fez com que o dinheiro que ia para Brasília e voltasse para os municípios, ele deixou de vir. Só nesse ano de FPM nós devemos ter perdido em torno de uns 6 milhões de reais. Então, quer dizer, uma coisa é você fazer a conta com recurso, outra coisa é fazer sem recurso. E aí eu quero abrir um paralelo, Léo, até para te falar o seguinte: eu estou terminando a gestão à frente do consórcio Aliança para a Saúde, que eram 7 municípios que, né, discutimos a questão da saúde, que é, na verdade, um instrumento institucional de um consórcio criado para resolver os graves problemas consorciados entre os municípios. Nós estamos deixando com mais de 80 municípios filiados e estamos transferindo, que termina também no dia 31, uma condição financeira de um recurso considerável.
que mais de 30 milhões de reais vão ser aportados para esse segmento. Fruto de quê? De um trabalho bem planejado, mas de obtenção de recursos captados do governo do Estado e alguns segmentos como a União. Ou seja, pelo que você me disse, colocando numa balança, a avaliação que você faz do seu governo é sem dúvida positiva. Ela é positiva do ponto de vista, sim, que são muitos avanços que puderam ser observados ao longo do prazo. Sobretudo nessa fase final, aonde nós trouxemos para o município, nada mais, nada menos, possibilitamos a entrada de um número tão grande de indústrias, de prestadores de serviço, de distribuidoras, como, por exemplo, a SIX, que eu quero até fazer uma referência. Só a SIX, ela vai deixar para o próximo governo cerca de 20 milhões de reais de ISS e vai ter um recurso através da SIX, através do centro de distribuição da Tende, que vai ampliar o recurso do VAF, através do EPA, Via Brasil, Martiplus, da Telenorte, desse conjunto de empresas que estão chegando ao município, o Walmart, dentre outras, nós vamos conseguir gerar uma receita mensal para o próximo governo de mais de R$1 milhão. Quer dizer, isso é um ponto marcante na história do que valeu para que o próximo governo possa ter mais tranquilidade do ponto de vista de execução de políticas públicas. Interrompemos aqui a entrevista com o prefeito Wallace Ventura.